Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal pessoal. E hoje eu vou comentar uma coisa polêmica de fato, mas é necessário que se faça dizer sobre isso. Mas antes, vai curtindo aqui o meu vídeo, espalhando para o máximo possível de pessoas para poder ajudar aqui o meu canal. Porque é o seguinte, estava vendo aquele episódio do que aconteceu essa semana de um cara, né, que até eu já cheguei a ver alguns vídeos dele, mas eu não tenho contato muito sobre isso, que ele meio que se excedeu com uma atriz aí, sei lá, uma influencer, da qual ela meio que tirou chacota dos homens. E aí ele percebeu que ela tinha colocado o nome dele e tudo, pelo que eu vi nas notícias e tal, de uma maneira muito depreciativa. E ele também foi reativo, no sentido da situação em coisas, está dando um problema danado para ele, etc, etc. Beleza. Só que o que acontece? Aí a gente tem que entender que, primeiro, não é só homem ou mulher que se torna problemático, mas sim são pessoas. Você está entendendo? Pessoas, independente de gênero. Ou seja, tanto existe homem ruim quanto existe mulher ruim. Assim como existem mulheres muito boas, também como existem homens muito bons. Então a gente tem que entender que cada vez mais esse tipo de confusão e coisa, como aconteceu também naquele negócio lá da Jojo Todinho, não sei se você lembra, pois é, aquilo ali configura numa coisa de a gente entender que isso se vale muito mais de caráter do que de gênero. E cada vez mais as pessoas, principalmente aquelas maledicentes, tendenciosas, que fazem parte de grupos de interesse, que você sabe muito bem, elas querem dividir para comandar. E esse é um dos princípios do socialismo. Você sabia disso? Pois é interessante a gente ler para a gente poder entender essa situação e coisa. Então, cada vez mais essas pessoas, acima de ideologias, acima de interesses, elas estão jogando em favor dos seus próprios, independente de ser homem, independente de ser mulher. Então, isso equivale, como eu disse agora há pouco, muito além dos gêneros, muito além de condições sociais ou de qualquer outra coisa que queiram dividir as pessoas. Isso daí equivale muito de caráter, de consciência, de cada um que vai fazer aquilo perante as pessoas. Nesse caso aí, desse cara aí da Red Pill, eu até mesmo vejo alguns conteúdos de Red Pill, tudo bem, de boa, tranquilo. Só que eu entendo que é o seguinte, que quando eu vejo alguma coisa desse tipo, eu não concordo com tudo. Algumas coisas sim eu concordo, beleza e tal. Até como a questão dos papos calcinha, né, que tem por aí em podcasts, vídeos, canais, etc. Eu também concordo com algumas coisas, mas não concordo com tudo. Ou seja, é muito mais uma situação de entender os lados positivos e negativos das coisas do que adotar apenas um estilo de vida. Porque quando você se diz assim, por exemplo, eu sou feminista. Não, você não é feminista, você está feminista. Opinião não é uma condição de pessoa. Aí quando o cara diz assim, eu sou Red Pill. Não, você está Red Pill. E a gente tem que entender que independente de feminismo ou Red Pill, aquilo ali são degraus para você evoluir e encontrar o seu próprio eu, como ser humano, como pessoa, no desenvolvimento interno e até externo do seu ser. Então, cada vez mais que a gente se conscientiza disso, a gente vai entender que esses tipos de situações e coisas, como desse cara aí da Red Pill, com essa blogueira, e da Jojo Todinho com o ex dela, é muito mais sobre caráter do que sobre gênero. Então, cada vez mais que nós entendemos isso, a gente vai entender os parâmetros das situações e coisas e entender quem é que está querendo comandar nossas opiniões, comandar as nossas cabeças e, subsequentemente, subverter tudo isso para poder te dominar e poder te colocar num lado que muitas vezes não vai ser o lado que você tem como valores e costumes dentro da tua vida. E aí você vai ser apenas mais uma massa de manobra em tudo isso que acontece, não só no mundo, mas também aqui no nosso país, tudo bem? Então fiquem atentos sobre isso. E quando vocês verem esse tipo de situação, principalmente desses quesitos de assédio e outros tipos de situações e coisas que vocês sabem muito bem aqui, e eu não preciso nem falar, porque esse vídeo aqui pode até ser derrubado, se for o caso, a gente precisa estar atento e entender que se aconteceu com uma pessoa, aquilo tem que ser trabalhado especificamente e não ser generalizado de uma forma onde todos
tem potencial destruidor para com as pessoas. E nem sempre é dessa maneira, independente de ser homem, independente de ser mulher. Então, que nós tragamos essa consciência para que venham muito mais os bônus do que o ônus dessa coisa. E por incrível que pareça, vem muito mais ônus do que bônus dentro dessas respectivas coisas. Tudo bem? Então é isso. Se você gostou do vídeo, concorda, não discorda, melhor dizendo, curte e compartilha com o máximo de pessoas e deixa seu comentário aqui embaixo para saber se você concorda, discorda. Enfim, vamos bater um papo aqui para a gente poder entender essas situações e coisas, beleza? E clica no botão de inscrever e clica na sineta, que toda semana eu vou deixar um vídeo aqui no meu canal, tudo bem? Então é isso. Até o próximo vídeo.